O Internacional conseguiu uma vitória espetacular aqui no estádio Beira-Rio, no que talvez tenha sido o principal jogo desde a chegada do técnico Roger Machado, contra um adversário de muita exigência e talvez o melhor jogo até o momento desde a chegada de Roger Machado ao comando do Internacional. Depois da partida, o técnico colorado exaltou bastante o grupo e principalmente as conversas que ele teve com Gabriel Carvalho e com outros jogadores jovens do elenco. A ideia de jogar com 3 meias e 100 pontas, ela pode ser também para as próximas partidas. A gente destaca o que Bernabé, que vem vivendo um momento mágico com a camisa do Inter, falou sobre não ter jogado com o Kudê e estar jogando com o técnico Roger Machado. Outros jogadores também falaram. Antony, que pegou um pênalti há dias atrás, falou sobre a falha que teve no gol do Fortaleza aqui no estádio Beira-Rio e sobre o acompanhamento psicológico que ele vem tendo desde que subiu ao profissional do Internacional. Outros jogadores também falaram, como Fernando e Gustavo Prado, que fez o gol da vitória colorada aqui no estádio Beira-Rio. A gente traz todos os bastidores e tudo do vestiário colorado. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Gente, o Internacional construiu em 2 tempos que foram muito bons. Claro, com altos e baixos, a gente tem que considerar que o Inter estava enfrentando uma das principais equipes do futebol brasileiro nessa temporada 2024, que vem de um trabalho de muitos anos com o Vojvoda, técnico argentino da equipe do Fortaleza, que hoje é o segundo colocado na tabela do Brasileirão, a 2 pontos do líder, que está vivo mais uma temporada dentro do mata-mata da Copa Sul-Americana, e é uma equipe muito difícil de se enfrentar, mesmo que o Inter estivesse jogando dentro de casa, tinha os desfalques importantes. O técnico Roger Machado não surpreendeu em relação à escalação, começou com aquilo que a gente projetava, Vitão e mercado de zagueiros, o Rogel no banco de reservas e um meio de campo sem pontas, tendo Gabriel Carvalho por um lado, Tabata por outro e Alan Patrick centralizado com o Lucas Alário no comando de ataque. Foram 2 tempos muito bons do Internacional, uma boa partida, o Inter mereceu a vitória, saiu depois de um primeiro tempo que o Inter poderia estar vencendo, quem sabe até por 2 ou 3-0 a equipe do Fortaleza aqui no estádio Beira-Rio. Faz 1-0, acaba numa infelicidade do Antony levando o gol de empate, ele acaba saindo numa bola que talvez ele não precisasse sair, tromba com o Fernando, não segura a bola firme e acaba saindo o gol do Tite, zagueiro, inclusive ex-Inter, foi aplicada aqui a lei do ex no estádio Beira-Rio, e o Inter vai um pouco pressionado talvez pelo resultado dentro de casa, mas o torcedor apoiando, porque viu que o Inter estava jogando bem e estava merecendo uma vitória, e ela vem no finalzinho do jogo, depois dos 40 minutos com aquele gol ali num bate-rebate na área, o gol do Gustavo Prado. É muito importante, tá, gente? Porque o Inter, dos 5 jogos que tinha atrasados no Campeonato Brasileiro, jogou 3 e conseguiu 2 vitórias, 1 empate. Venceu o Juventude, venceu hoje aqui o Fortaleza e empatou com o Cruzeiro lá em 0-0 em Belo Horizonte, naquele jogo que o Inter teve 1 a menos, teve o pênalti que foi defendido também pelo Antony. O Inter hoje 8º colocado na tabela de classificação do Brasileirão, com 35 pontos, tendo 2 jogos a menos para serem cumpridos, contra Bragantino, lá em Bragança Paulista, e contra o Flamengo no estádio Beira-Rio. Depois da partida, o técnico Roger Machado, que chegou sorridente na sala de coletivas aqui do Beira-Rio, muito tranquilo, até pelo resultado e pelo que a equipe fez dentro de campo, falou bastante sobre a utilização de uma equipe sem pontas, claro, porque ele não tinha o Wesley, e ele explicou isso, que também foi por conta da ausência do Wesley, e que ele sabe que o Gabriel, na curta carreira que tem até o momento lá na base, principalmente na base, né, porque quando subiu e aqui pro profissional jogou muito mais como meia, né, e foi com o próprio Roger Machado, mas que na base ele acompanhou e o Gabriel já tinha jogado por aquela beirada esquerda, e foi o que ele montou, o Tabata pela direita, o Gabriel pela esquerda e o Alan Patrick centralizado. E ele disse que até recentemente ele havia sido perguntado sobre um jogo com 3 meias, e ele disse que talvez tivesse que escolher 2, e hoje, por essa circunstância que ele explicou, que era a ausência do Wesley, que estava suspenso, ele jogou com 3 e se surpreendeu muito positivamente. Ele disse que, tirando os últimos 15 minutos da partida, que o Fortaleza
subiu um pouco a linha e o Inter teve que sair em contra-ataques quase o jogo todo. Com 3 meias, o Inter conseguiu segurar a bola, conseguiu ser ofensivo e conseguiu machucar a equipe do Fortaleza. Ele disse que a figura desses 3 meias foi muito mais orgânica do que propriamente trabalhada, e orgânica justamente por essa ausência do Wesley. Sobre essa questão dos 3 meias, o Alan Patrick tá voltando a ser titular depois de um tempo, né? O Alan Patrick estava numa baixa, junto com a equipe inteira do Internacional, e aí, depois dessa baixa, veio uma lesão na coxa, ele fica um período fora, ele tem a lesão na coxa no jogo contra o Rosário, aqui dos playoffs da Sul-Americana, e o Alan Patrick voltou a ser titular depois de muito tempo, claro, ao lado do Gabriel Carvalho, que tomou essa posição no meio de campo dele, e do Bruno Tabata. E ele elogiou muito, tá? O Alan Patrick, falando que ele tem uma ótima relação com a bola, com os espaços que ele ocupa, que ele sempre busca direcionar os movimentos dele para esses espaços, dando vantagem para outros atletas da equipe, e que todos vivem bons e maus momentos. Que primeiro tinha que recuperar o Alan Patrick, assim como toda a equipe, no aspecto da mudança de metodologia, do trabalho do Kudê para o trabalho dele, Roger Machado, e que daí, como ele pede uma grande intensidade, precisava toda a equipe e o Alan Patrick também melhorar fisicamente, e que com bola ele dispensa qualquer tipo de comentário, porque é raro um jogador com a qualidade do Alan Patrick, segundo o técnico Roger Machado. Ele também falou, tá, sobre a melhora da equipe. Ele destacou que essa melhora são vários aspectos juntos: mental, tático, físico, técnico, tudo isso. E ele explicou que para ele futebol é um jogo tático decidido por questões técnicas, físicas e mentais, e não o contrário. Ele disse que até a corrida dentro de campo obedece um elemento tático do jogo e da sua equipe. E ele disse que é uma sequência de eventos, nunca houve falta de vontade da equipe, falta de interesse nos momentos ruins, e que sim, faltava aprimorar alguns desses pontos técnico, tático, físicos, enfim, e até mentais. Tanto que ele citou que quando ele era jogador e ouvia alguém falando que ele estava com má vontade, ele ficava incomodado, ele se sentiu ofendido, porque quando perdia, é porque ele perdeu por algum outro aspecto, e não por uma falta de vontade. Ele tem sentido uma melhora geral na sua equipe nos últimos jogos. E aí ele citou uma conversa que é muito importante, tá? Com o Gabriel Carvalho. Ele disse que ele conversou com o Gabriel Carvalho porque ele perguntou como tinha sido a seleção, e aí ele disse que com 18 anos também tinha ido para a seleção. O Gabriel Carvalho está com 17, né? E aí o Roger disse que até brincou com o Gabriel Carvalho, que com 18 ele foi para a seleção principal e não para a seleção sub-20, que nem foi o Gabriel Carvalho agora com 17 anos. Ele disse, ó, me respeita, com 18 eu fui para a seleção principal, tu tá indo ainda para a sub-20. E ele disse que, inclusive, quando ele voltou da seleção, ele, Roger Machado, voltou com a unha grande, ou seja, com uma certa soberba, sendo um garoto, achando que era o melhor lateral do Brasil. E ele disse que falou pro Gabriel, ó, eu vou cortar o caminho e te dar a dura antes, sempre com o pé no chão. E ele disse que o Gabriel Carvalho estava com saudade já de jogar, queria entrar em campo pelo Internacional, que ele se derrete em campo correndo, e falou também sobre o Gustavo Prado, que fez gol da vitória do Inter, que o Prado virou ponta esse ano, no Internacional, quando o Kudê mandou ele para o time profissional. Ele disse que antes do último terço ele já toca e vai embora, que ele tem que melhorar a perna esquerda, e que ele tem conversado tanto com o Gabriel Carvalho quanto com o Gustavo Prado, que ele não é babá de jogador, que ele é treinador e que ele identifica as características e o que precisa ser trabalhado, mas que depende de cada jogador e da vontade deles para estar em campo, senão outros vão passar na frente. O Roger deixou isso muito claro para todos. Alguns jogadores, tá, falaram aqui na zona mista do estádio Beira-Rio. Antes disso, José Olavo Bisol, vice de futebol colorado, também falou por aqui, exaltou a vinda do torcedor nesse horário ruim e disse que o torcedor pode esperar promoções para os próximos jogos, principalmente só se poder trazer um acompanhante para as partidas no Beira-Rio. Exaltou nesses últimos 3 jogos 7 pontos de 9 sendo conquistados pela equipe, e disse que sim, vai trabalhar para mobilizar a torcida para lotar o Beira-Rio nesse restante de Brasileirão. Bom, alguns jogadores passaram aqui na zona mista, tá? Me chamou muita atenção o Bernabei, lateral esquerdo, que é argentino, fala pouco, não costuma falar, mas ele parou na zona mista e falou sobre esse momento dele, principalmente que ele não estava jogando com o Kudê e está jogando com o Roger Machado. Ele disse que acredita que nessa constância de partidas ele veio ganhando uma confiança muito grande e hoje está podendo jogar. Ele disse que ele já estava feliz mesmo quando ele não estava jogando e estava no banco, porque ele estava se esforçando para estar em campo. E agora ele está mais feliz ainda porque está conseguindo jogar.
Ele falou sobre o que o Roger destacou também na entrevista coletiva, de que o Bernabéu não é que ele tem dificuldade defensiva, e sim a questão de aprimoramento, entendimento, leitura de jogo, e que ele mesmo, o Roger Machado, até falou elogiando o Bernabéu, que ele atacava melhor do que ele atacava como lateral esquerdo. Eu vou até gravar um conteúdo sobre o que ele falou do Bernabéu amanhã aqui no canal, tá? E ele disse que conversaram sobre essa questão, mas não tanto, para vocês entenderem como o Bernabéu fala pouco, tá? E ele disse que está muito contente pela chegada do Bryan Aguirre, que é parceiro dele desde a época de Lanús também. O Antony, goleiro que acabou falhando no gol, tinha pego um pênalti contra o Cruzeiro, falou aqui na zona mista do Beira-Rio. Diz que o trabalho mental, que ele até falou na última semana num programa da Rádio Atlântida, no Bola nas Costas, se dá nesses momentos de falhas que acontecem. Ele disse que no acerto a capacidade mental está muito presente e que não pode cair no erro e esquecer disso. Que ele assumiu o erro, tá? Falou que de fato teve um erro ali, disse que comunicou o Fernando, assumiu que errou naquele lance, mas que ele até tentou conversar com o Fernando. Ele ouviu na hora que ele estava gritando que ele ia sair na bola, mas ali não tinha como parar, como sair da jogada, não tinha para onde ir, porque era um bolo de jogadores do Inter e do Fortaleza dentro da área. Eles acabaram se chocando e saindo o gol da equipe do Fortaleza, que ia dando empate naquele momento da partida. E assim, o Antony falou bastante sobre aspecto psicológico, tá? Ele disse que vem tendo esse acompanhamento há bastante tempo com uma terapeuta, que hoje o clube também está se estruturando para isso, e que é muito importante, que desde 2020, quando ele começou a ter as primeiras aparições e ser relacionado, treinando com os profissionais, ele já procurou esse acompanhamento psicológico, que ele julgou ser muito importante, tá? O Fernando também falou, tá? O Fernando, que estava naquele lance ali com o Antony, disse que acontece que, enfim, conversaram, mas não deu ali, de fato, para sair daquela jogada. Ele falou que foi uma vitória da consolidação do trabalho que vem sendo realizado no Internacional, cada vez chegando mais na parte de cima da tabela, e que hoje ele saiu mais contente do jogo, porque a equipe já está com uma forma mais automática de jogar com o Roger Machado. Disse que o time fez triangulação, sabe onde cada companheiro vai estar. Destacou que ficou muito feliz pelo gol do Gustavo Prado, que é um garoto jovem da base, que a partida do Gabrielzinho, como falou de forma carinhosa, o Fernando também foi espetacular. O Fernando é um cara muito experiente, que elogia muito o grupo, e ele falou sobre essa vitória dentro do Beira-Rio, o Inter voltando a ter o Beira-Rio como uma fortaleza, segundo o Fernando, que o adversário tem que chegar e se incomodar de estar jogando aqui contra o Internacional, tá certo, gente? E o Bruno Gomes também falou, disse que sabia que era um jogo difícil contra o Fortaleza, que eles usam muito a lateral, usam muito a parte do contra-ataque, e que o pessoal da defesa subiu menos nesse jogo de hoje, sabendo isso, para não correr tantos riscos, que teve um mole ali no lance de gol do empate do Fortaleza, mas que logo depois a equipe acordou para o jogo, seguiu pressionando e conseguiu a vitória. E sobre o Bruno Gomes ainda estar jogando de lateral direito, que o Roger disse que devolveria ele para a posição dele, que é de volante, ele disse que se o Roger precisar dele, ele vai estar ali, que ele está se sentindo até mais confortável agora jogando de lateral depois dessa sequência de partidas, que o Roger conversou com ele sobre isso, e ele até disse: quero seguir jogando ali, enquanto puder ajudar, quero seguir ajudando. Foi basicamente isso que aconteceu no vestiário do Internacional depois dessa baita vitória aqui no Beira-Rio contra o Fortaleza. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado amanhã aqui no canal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!